Tudo bem, cursista? Aqui quem fala é o Bruno Souza, um dos professores do curso de montagem e manutenção de computadores. Hoje nós vamos falar e entender um pouco o que é BIOS, Post, Setup e Boot. BIOS. Quando o computador é ligado, o processador executa instruções da memória ROM. A memória ROM preserva o conteúdo quando o computador é desligado. A memória ROM armazena um programa chamado BIOS. O primeiro programa executado pelo processador é o BIOS. Esse chip de memória está embutido na placa-mãe do seu computador. Então, a BIOS fica instalada na memória ROM e toda vez que você desliga o seu computador, ela não é apagada, ela não é deletada, ela fica armazenada e sempre quando você iniciar o seu computador, ela vai ser executada. Ela é o primeiro programa que é executado no seu computador. Que é o significado da BIOS? É o sistema básico de entrada e saída. O sistema BIOS é o nível mais baixo de software do computador. O BIOS age como interface entre o hardware, processador, o chipset, entre outros, e o sistema operacional. Aqui embaixo nós temos uma imagem da BIOS que fica na placa-mãe, certo? O sistema operacional e seus aplicativos ficam livres de ter que entender os detalhes exatos. Exemplo, endereçamento de hardware sobre os dispositivos de entrada e saída conectados na placa-mãe. Principais funções executadas pelo BIOS: carregar o sistema operacional para a memória RAM, executar o programa Post. O Post executa testes básicos da memória RAM. Agora nós vamos falar um pouco sobre ele. Post. Quando o seu computador inicializa o BIOS executa o Post. O que o Post faz? Ele faz um teste, ele faz um diagnóstico. Ele tenta identificar todas as peças, os hardware do seu computador. Ele vai fazer uma pequena leitura em identificação no seu computador para identificar a memória RAM, placa-mãe, teclado e mouse. E se não tiver nenhum problema, se ele identificar todos e ele ver que não está com nenhum problema, o seu computador vai inicializar normalmente. Provavelmente ele vai dar só um bip simples. E não necessariamente o seu computador vai dar um bip na hora da inicialização. Ele pode pular essa parte e abrir o seu sistema operacional normalmente. E vai executar o sistema, o SO, que está no seu HD normalmente, certo? Caso não dê certo, o que o Post faz? Caso ele não detecte a memória ou ele veja alguma falha em algumas peças principais, ele pode emitir sinais sonoros, dar 2 bip curtos, 3 bip longos, e com esses sinais sonoros nós podemos identificar esse tipo de erro. Por exemplo, a ausência do pente de memória, a memória RAM, ele vai dar bips contínuos. Isso dependendo de cada marca, modelo do seu computador, tá certo? Ele pode inicializar normalmente no começo, mas ele pode identificar um pequeno erro no seu HD. Ele pode estar dando uma falha no boot no seu HD. Aí vai mostrar na tela do seu computador uma mensagem de erro, certo? Ele também pode não identificar o teclado ou o mouse. Se você prestar atenção, quando o seu computador é ligado, ele vai dar um bip e depois ele vai acender a luz do seu teclado e logo apagar em seguida. Isso é o Post, ele está fazendo um teste, ele está identificando os hardwares, os periféricos também, teclado e mouse. Mas se não tiver conectado o seu teclado e mouse, não tem problema, ele vai iniciar normalmente. O teclado e mouse pode ser conectado posteriormente pela USB e o seu computador vai funcionar normalmente.
CMOS. É uma pequena área de memória volátil alimentada por uma bateria, que é usada para gravar as configurações do setup da placa-mãe. Trata-se de uma tecnologia de circuito integrado de baixíssimo consumo de energia, onde fica armazenadas as informações dos sistemas que são acessados pelo programa BIOS no momento da inicialização. Dentro do seu computador, embutido na placa-mãe, tem uma pequena bateria, como nessa imagem que eu estou mostrando. Tem uma pequena bateria, que essa bateria passa energia para o BIOS. E com isso, quando você desliga o seu computador e liga novamente, a BIOS inicializa, alimentada pela essa pequena bateria, certo? Os dados armazenados no CMOS refletem a configuração do computador, tipo de disco rígido, número de tipo de drive, data e hora, configurações gerais, velocidade de memória e etc. Dados são mantidos no CMOS por uma bateria interna. Muitas das configurações estão relacionadas com o processador e seu chipset. Portanto, é recomendável usar um default sugerido pelo fabricante da placa-mãe. Mudanças nessas configurações podem ocasionar travamento da máquina, intermitência na operação, mau funcionamento dos drives e até perda de dados no HD. Programa armazenado na ROM que configura os dados do CMOS, que posteriormente serão utilizados pelo BIOS. Existem diversos tipos de CMOS setup, dependendo do fabricante, tipo do chipset e do processador. Versões do BIOS e fabricante de placa-mãe. Aqui nós temos uma imagem da bateria, como vocês estão vendo, que eu falei mais cedo. A BIOS e o CMOS. Vamos falar agora sobre o setup. Objetivo do setup: configurar as opções de funcionamento do BIOS e do hardware, como velocidade da memória e do processador, velocidade das unidades de disco, indicar a capacidade do disco rígido, habilitar ou desabilitar interfaces on-board, definir a sequência de boot, em quais unidades de disco o sistema operacional será buscado, parâmetros de funcionamento do chipset, data e horas, entre outras coisas. Instruções do manual. Os setups variam muito de modelo e placa-mãe. Existem muitas semelhanças e também muitas diferenças. Seja qual for o caso, o manual da placa de CPU sempre traz as instruções para a realização de alteração no setup, apesar de não ser muito didático. Então vai depender, pessoal, do modelo da sua placa-mãe, vai depender do fabricante, como é que vai ser o setup. Então, o que nós entendemos com setup? Setup é a parte de configuração. É como se fosse uma opção de configuração que você vai mudar essas opções que nós já falamos agora há pouco, entre outras. Que no próximo vídeo eu vou mostrar o setup para vocês e nós vamos aprender a mexer um pouco mais nele. Para montar um computador não é necessário ser um especialista em CMOS setup, basta utilizar a configuração básica, que consiste nas etapas seguintes: usar auto configuração de fábrica, acertar data e hora, declarar os dispositivos automáticos. Que dispositivos são esses? A entrada de USB, habilitar a configuração pré-reconhecimento das outras peças,
como memória, com aceitar a instalação de uma máquina virtual no seu computador e ele reconhecer e aceitar, e os outros componentes do seu computador, sempre em automático e habilitados ou habilitados. Define a sequência de boot. O que é boot? Quando você entra no seu computador, ele vai procurar um HD ou um pendrive ou um disco. Ele vai procurar um local para inicializar o sistema operacional que está nesse local. No caso, o seu HD. Quando o seu computador é ligado, a BIOS executa, ativa o post. O post faz uma leitura dos hardware das peças do seu computador. Isso bem rápido, você não vai nem prestar atenção. Depois ele vai aparecer na tela uma tela preta e vai mostrar setup, aperte F10, aperte delete. Geralmente é delete. Quando você clica naquele botão, naquela hora, ele vai ir diretamente para o setup. E do setup você pode modificar a sequência de boot. E ele vai tentar dar partida e inicializar esse sistema operacional. E ele vai tentar dar boot no seu HD. Ele vai tentar executar o sistema operacional que está dentro do seu HD para abrir o Windows ou Linux ou outro sistema operacional que tiver dentro do seu HD. No caso, ele pode dar boot dentro de um pendrive, se o seu pendrive estiver preparado, estiver bootável com o sistema operacional e pronto para ser utilizado, mas geralmente sempre no HD, onde fica salvo o sistema. Desativar as interfaces onboard, que não serão usadas. Indicar velocidade das memórias e do processador. Salvar e sair. Ativando o setup. Ligue o seu computador e aguarde até que seja apresentado na tela uma mensagem que indica a tecla que você deve pressionar para entrar no setup. Geralmente, foi como eu falei antes, é a tecla delete, mas pode ser F2, que fica na parte superior esquerda do seu teclado, ou F10 ou F12, mas geralmente é delete, certo? Agora nós vamos dar continuidade à aula do setup. Quando o seu computador iniciar, ele vai aparecer uma tela preta e embaixo vai aparecer uma mensagem: Setup Delete. Aí você vai clicar e vai chegar nessa parte, a parte de configuração. Mas pode ser outra tecla, F2, F10, vai depender do seu computador. Sempre vai mostrar a instrução na sua tela para você apertar o botão. Aí você vai chegar até essa parte, que é a tela do setup, certo? Pronto, relembrando o que nós falamos antes, nem todas as telas do setup vão ser iguais, tá certo? Vão ser parecidas, vão fazer uma função parecida, vai depender de cada fabricante, certo? Vão ter essas abas, como vocês estão vendo. No caso, na nossa tela, tem sete abas. E dentro de cada aba tem essas opções. Na primeira aba, Main, nós podemos ver System Summary. A gente pode clicar Enter e ver o que dentro dessa configuração tem. Tá certo? Pronto. Agora, olhando aqui embaixo, ele passa as instruções, como mexer aqui no setup. Ou pode vir aqui embaixo, nessa linha aqui embaixo, explicando, ou então pode vir no lado direito do seu monitor, certo? Ou vem aqui embaixo, ou vem no lado direito.
Por exemplo, F1, quando você aperta F1, vai aparecer Help, ajuda. Ele vai tirar algumas dúvidas. ESC, ele vai sair, ele vai voltar, certo? Direcional para cima e para baixo. Direcional esquerda e direita. Você pode mudar os valores com o símbolo positivo e o negativo que tem no seu teclado. E quando você quiser selecionar alguma coisa, você vai dar Enter, certo? Tem o F9 Setup. E também tem o F10, que ele vai salvar e vai sair. Eu vou mostrar cada aba e nós vamos entender melhor como eles funcionam, tá certo? Pronto. Aqui eu estou no direcional para cima e para baixo. Aqui eu posso botar para a esquerda ou para a direita. E eu quero ver esse System Summary. Eu vou clicar Enter. O que nessa opção ele está dizendo? Ele está dando umas opções para visualizar a configuração da CPU, do processador, que é o tipo Intel, um Core i5, e ele diz também a velocidade, certo? E ele dá também outros detalhes, memória, quanto tem de memória, tá dizendo a opção de vídeo, como é a opção que está marcada, a de áudio também, que está habilitada, igual a de Ethernet, entre outros, certo? Essa parte não é editável, a gente não consegue mudar, tá certo? Vamos voltar, para voltar, ESC, ele está na parte superior esquerda do seu teclado. Eu aperto uma vez e ele volta. Eu vou clicar agora System Time Date. Aqui eu consigo editar, mudar a data e a hora. Sempre você aperta Enter e faz a alteração, aperta Enter e depois você volta, no caso o ESC. Essas opções do meio que não estão com a letra azul não são editáveis, eu não consigo mudar, certo? Na última opção, Language, eu posso mudar a língua que está no setup. No caso, geralmente sempre vem em inglês. Nessa coluna Main não tem mais nenhuma outra opção no caso desse setup. Vamos passar para a segunda aba. Nessa segunda aba, nós vemos as configurações da USB, ATA Drive, Vídeo Setup, Áudio Setup e Network. Lembrando que quando você estiver na configuração do setup, você não vai utilizar o mouse, sempre é o teclado, certo? Eu vou apertar Enter para entrar nesse USB Setup e veja as opções que tem. Aqui dentro, ele está mostrando as entradas das portas USB que tem no seu computador, certo? E aqui, no lado direito, ele está mostrando como é que está a configuração. No caso, está habilitado. Enable está habilitado. A outra opção é desabilitar. Sempre você vai deixar as opções das portas USB habilitadas, certo? Aperta Enter e depois você vai voltar no ESC. Mais opções. Essa no caso é a ATA Drive. Também as opções estão todas habilitadas para deixar o suporte dessa parte dos drive habilitado. Voltar ESC. Vídeo Setup. No caso, Select Active Video está em Auto. Auto é automático. Sempre você deixa a opção igual a do USB, que é Enable, que é habilitado, certo? Ou a opção Auto, que é automático. Automático como? Quando a placa de vídeo ou outro conector USB ou pode ser qualquer outra parte de conexão de áudio tiver conectado, automaticamente ele vai conectar.
A do áudio também está habilitado, como vocês estão vendo. Network Setup também está habilitada. Caso não esteja habilitada uma dessas opções que nós entramos, ele vai dar um problema. Ele não vai reconhecer o USB, ou ele não vai reconhecer uma placa que você colocou de vídeo, ou então o áudio não vai estar habilitado. Você tem que vir entrar no setup e habilitar essas opções. Nessa terceira aba Advanced, nós podemos ver algumas configurações também no processador. Eu aperto Enter e vejo as opções. Estão habilitados, como vocês estão vendo, internet, em setup do processador da CPU, eu clico Enter, entro, vejo como elas estão habilitadas, certo? Todos estão habilitados. Então, no caso, elas estão reconhecendo e funcionando normalmente. No caso dessa opção, Intel Virtualization Technology está desabilitada. No caso, qual o problema que ela trará para você? No caso, ela está dizendo que a parte de virtualização, se você for fazer isso no seu computador, ela não vai ser realizada, ela não vai ser ativada, ela não vai ser feita, porque essa opção no setup está desabilitada. Na prática, se você for instalar a máquina do VirtualBox e ela não deixar ser instalada, quando você instalar o aplicativo, o programa do VirtualBox, pegar a ISO para fazer a instalação, ela vai dar um erro no final. Ela não vai deixar você continuar e finalizar a instalação do VirtualBox. Na aula anteriores tem uma aula explicando a instalação do VirtualBox, que foi ensinado pelo professor Alisson. Caso você não consiga fazer a instalação, talvez possa ser, provavelmente seja essa opção que está desabilitada. Você tem que entrar no setup do seu computador, vir em Advanced e procurar essa opção de virtualização da Intel. Você vai clicar em Enter e vai marcar a opção habilitado. Enable vai ser, no caso, a opção correta para você habilitar, certo? Aproveitando que você já vai estar aqui no setup, no caso, quando você habilitar essa opção de virtualização tecnológica, você vai entrar nessa opção VTD que está aqui e também vai habilitá-la do mesmo jeito que você habilitou essa de cima, certo? Vamos voltar. Na opção Power, nós podemos ver Automatic Power On. Vamos clicar em Enter e entrar. No caso, quando ligar, ele vai reconhecer automaticamente a parte da LAN, PCI, serial e essas outras opções, certo? Pronto, nessa parte do Power, nós não vamos precisar mexer muito a parte de configurações, certo? Vamos passar para para outra aba. Nessa parte do Power, praticamente nós não vamos mexer muita coisa. Vamos passar para a quinta aba, Security. Estão todas habilitadas, como vocês estão vendo. Você não tem que fazer nenhum tipo de alteração. Você pode deixar essa opção marcada do jeito que está, que foi as opções que já veio de fábrica. E como a aba anterior, nós não precisamos também fazer muitas alterações, certo? Vamos passar para a parte do Startup, na parte do boot. Vamos passar para a próxima aba, Startup, que no caso desse setup, essa BIOS está com o nome Startup, mas no seu computador poderia estar boot. O boot que você vai dar inicialmente para entrar no seu sistema operacional, certo? Sempre quando você quiser fazer alteração do boot, você vai procurar a aba Startup ou Boot. Sempre vai depender do seu computador, do modelo. Nós temos as opções. No caso, nós temos o boot primário. O que quer dizer o boot primário?
quando o seu computador iniciar, passar pela BIOS, passar pelo post, passar pelo setup, ele vai tentar achar um local, no caso o seu HD, para inicializar o sistema operacional que está dentro dele, para você poder utilizar. Então ele vai procurar o primeiro boot. Você vai escolher, apertar Enter e vai escolher. No caso, pode ser USB, pode ser o SATA, ou então pode ser DVD. No caso, ele pode dar o boot pelo USB, pelo pendrive que você vai colocar no USB, ou então ele vai entrar pela entrada SATA que está conectado no seu HD, certo? No caso, você sempre vai deixar o seu HD para sempre ele dar boot no seu HD, certo? Vamos voltar, apertando ESC. A sequência do boot que a gente pode ver aqui, Automatic Boot Sequence. Nós podemos colocar uma sequência, primeiro HD, segundo gravadora de CD e terceiro pendrive. Por que essa sequência? Caso ele não localize o HD, ele vai tentar dar o boot pela próxima, no caso USB, ou então a entrada de CD, e vai tentar realizar a entrada no sistema. E como vocês estão vendo aqui, as opções estão aqui embaixo automáticas e habilitadas, como vocês estão vendo, estão normais de fábrica. E essas outras duas opções vocês não vão precisar mexer. Essa sequência de boot, certo? E vamos passar para a última opção, que é Exit, sair. Dentro dessa aba Exit, nós temos três configurações, três opções: salvar e sair, que é essa primeira opção. Salvar e sair, tudo que eu alterei nas abas anteriores, eu tenho que salvar. No caso, eu vou salvar se eu apertar Enter aqui, e depois eu vou sair do setup. Ele vai sair e vai tentar iniciar normalmente o sistema operacional, certo? Clico em Yes se eu desejar que essas configurações continuem, e vou sair. Na segunda opção, em Descarte, Change and Exit, eu vou descartar a minha última ação que eu fiz aqui no setup. Vou dar um exemplo. Eu vou vir aqui na aba Startup, vou entrar na primeira opção, Primary Boot, e vou mudar as opções. Eu não quero que ele dê mais boot pelo HD, pelo USB, e eu quero que ele entre agora pela leitora de CD. Eu venho aqui e mudei. Mas só que quando eu cheguei na última aba, eu quero que desfaça aquela última ação e saia do setup. Aí eu escolho essa opção, a segunda opção. Ele vai desfazer a última opção que eu fiz e vai sair e vai iniciar o computador normalmente. E na última opção, Load Option Defaults, essa opção ele vai dar um reset em toda a configuração que tem aqui no setup, e vai deixar a configuração de fábrica que veio no meu computador. Se eu tiver mudado todas essas abas, se eu tiver com dúvida, se eu mexer em alguma coisa que eu não queria e eu desejo que ela volte a ser como era antes de fábrica, eu posso escolher essa opção, sempre apertando Enter e depois Yes, e ele vai ser realizado, certo? Ou então eu posso apertar F10 para salvar e sair, como tem aqui embaixo, salve e exit. Pronto, pessoal, essa parte do setup eu acho que nós já concluímos. Qualquer dúvida você pode entrar em contato pelo ambiente virtual ou por e-mail, e até a próxima aula.